Eu prometo que este é o último episódio em que o tema principal são as minhas férias. Tudo bom? Sim? Então, jovens irreverentes, como estão? Eu estou bem. Voltei. Para vocês, se calhar eu nunca fui, mas a verdade é que para mim eu voltei. Voltei à vida, voltei ao trabalho, voltei a gravar o podcast, voltei para casa, voltei para o Fausto. Portanto, voltei. Ontem, ontem estava no trabalho, só regressei da parte da tarde e de repente veio-me assim à memória o meu podcast. Eu queria um podcast, tenho que gravar o episódio do podcast. Isto porque o último episódio que saiu eu tinha gravado na quarta-feira anterior, ou seja, uma semana antes. Portanto, eu já não gravo isto há quase 2 semanas. Quase 2 semanas. Bem, um cabelo. Não sei se isso está a acontecer, mas eu acho que estou a perder o meu cabelo nesta fase. Mas ok. Voltei. O que é que aconteceu aqui? Estive de férias e claro que isto vai ter que ser um tema. Como eu vos disse, não vai ser mais tema depois deste episódio porque eu já não vou estar de férias, óbvio. Entretanto, eu escrevi aqui uns tópicos ao longo das férias, só que o que é que acontece? Eu abro assim uma notinha do meu telemóvel e escrevo notas, vou escrevendo coisas. Só que eu percebi que eu tenho de melhorar. E tenho de melhorar porquê? Porque eu escrevo uma palavra. Por exemplo, eu tinha aqui um tópico que era educação. O que é que eu queria falar sobre educação no dia que eu escrevi isto? Não faço ideia. Portanto, não sei se ouvem, mas aqui na minha rua passam carros e viaturas no geral a grande velocidade. Portanto, só viram uma moto a passar, é o que temos. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Eu escrevo palavras sem contexto e eu preciso mesmo de melhorar isto, porque eu queria falar do sistema de educação em Portugal, queria falar de algum curso, queria falar do quê? Não sei. É mais provável que fosse da educação de alguma pessoa e de alguma coisa relacionada com isso, mas não faço ideia. Portanto, um ponto para a Margot do futuro, melhorar as notas do telemóvel. Outras coisas. Ontem eu pretendia ter gravado o podcast, mas eu não estava a sentir. Não estava a sentir aquela cena. Então guardei para hoje. Portanto, este é de todos os episódios o mais fresco de todos, porque é terça-feira à tarde, ao fim de tarde, e eu estou a gravar. Estou a viver no limite, que louca. Como eu ia gravar ontem o episódio, e era dia 22 de setembro, eu não queria deixar de dizer aqui que dia 22 de setembro é um dia muito especial, porque o meu avô fazia anos, fazia e faz, para mim vai sempre fazer, por isso, parabéns avô Chico. Eu ainda hei de falar sobre esta pessoa aqui no podcast, que foi sem dúvida o homem mais especial da minha vida e vai ser sempre uma grande referência, vai ser sempre uma grande saudade de um grande companheiro e uma grande companhia, por isso. E porque eu não vou chorar, não me vou emocionar neste episódio, era isso que eu queria deixar aqui. Parabéns avô Chico. Quanto ao tema férias. Ora bem, no último episódio eu já vos falei um bocadinho das minhas férias, mas eu estive 2 semanas de férias e quando eu gravei aquilo foi na quarta-feira da primeira semana, ou seja, tinham passado 3 dias das minhas férias. Nem isso, nem 3 dias das minhas férias tinham passado, por isso vamos fazer aqui um recap de algumas coisas que aconteceram. Eu esqueci-me de mencionar uma coisa muito importante quando eu fui a Coimbra. Eu estive num sítio muito especial para mim e do qual eu também gostaria de vos falar. Houve uma altura, quando eu vivi em Coimbra, que eu deixei de viver na cidade e fui viver para uma terrinha, uma aldeia perto de Coimbra, que fica perto de Miranda do Corvo, que se chama Senhor da Serra. O Senhor da Serra é uma aldeia maioritariamente habitada por velhotes muito, muito fofos, e eu vivi lá na altura da pandemia. O que acontece é que, como nós não podíamos sair de casa, na altura até havia aquelas proibições de
de conselhos e essas coisas todas, uma realidade que agora parece super distante, mas na altura eu fui viver para esta aldeia porque obviamente a habitação estava muito cara, continua a estar, mas já estava muito cara na altura e houve uma oportunidade de ir viver para lá, para um T1zinho, um apartamentozinho muito pequenino, mas que era incrível, estava completamente novo, remodelado. E pronto, foi na altura da pandemia, o que significa que eu passei muito tempo em casa e, por consequente, quando saía de casa, conhecia as pessoas que viviam lá à volta, que eram e são pessoas absolutamente incríveis. Eu já não ia lá há mesmo muito tempo, demasiado tempo, e nessa ida a Coimbra estive lá também. E esse período da minha vida foi um período muito, muito feliz. E gostou-me muito sair de lá porque aquelas pessoas eram incríveis. E imaginem, estamos a falar de pessoas que têm 80 anos, 80 e tal anos, 80 e muitos anos, 90, sei lá, e eles são incríveis. Principalmente para mim, que quase já não tenho avós, para mim foram avós, foram família, foram amigos, e foi mesmo muito, muito especial para mim voltar lá, relembrar certas coisas. Sabem que quando estava lá, enquanto vivi lá, não comprei batatas, não comprei grelos, não comprei ovos, fruta, deixavam-me tudo assim num saquinho à porta. Às vezes já nem sabia o que é que havia de fazer a tantos ovos. Na altura dos grelos já não sabia o que é que havia de fazer a tantos grelos. Alfaces, tudo. Eles deixavam-me tudo à porta. E sopinha já feita. Maravilhoso. Fora as pessoas incríveis que eram, a companhia que fizeram, as conversas que se teve, porque eu acho mesmo que é uma geração que já não vamos ter igual e eles são mesmo muito especiais. E eu queria deixar esta reflexão aqui porque eu facilitei, passei muito tempo sem ir lá, demasiado para aquilo que devia, porque quando olho para eles, sei que eles não vão estar cá muito mais tempo. Não só porque alguns deles já estão um bocadinho debilitados, porque já têm a idade que têm e sei que não vou ter assim tantas mais oportunidades de estar com eles e foi muito, muito especial. E como sempre, não fiquei lá, não estava na minha casa, mas vim com ovos, vim com sopa, tenho ali um tupperwarezinho de sopa congelada para comer e foi mesmo muito bom voltar lá e estar com eles e ter feito isso nas minhas férias. Acho que de certa forma também me reenergizou e me deu aquela bateria que me faltava, porque são pessoas que só me querem bem, são pessoas que me lembram tudo bom. Tenho muito, muito carinho por todos eles e não dá para medir o carinho que eles têm em receber e em estar na nossa presença novamente. E isso é muito, muito especial para mim e lembrei-me disto. Também lembrei-me que não tinha falado disto, até porque no episódio anterior eu não tinha programado absolutamente nada para falar, só fui. E olhem, eu acho que correu bem e até acho que corre melhor, porque eu fico aqui meio atrapalhada com os temas, mas eu gostei de ter feito dessa forma, por isso não foi a primeira, mas não foi a última. Queria mesmo contar-vos sobre isso, porque o período da pandemia, claro que foi um período complicado, para mim também foi, por várias razões, mas aquele sítio em particular foi um sítio muito feliz para mim. E, muito importante, o Fausto veio do Senhor da Serra. Ele é originário do Senhor da Serra. Portanto, para além de tudo e do tanto que me deu, de bom, a nível de pessoas, de vida, de estar lá, de companhia, de conhecer aquelas pessoas tão especiais, trouxe-me o Fausto. E o Fausto é muito especial. Pronto. Não me vou emocionar. Já estou a dizer isto outra vez. Não me vou emocionar. Eu não me quero emocionar. Pelo menos, não já. O que é que eu fiz também nas férias? Vi o filme da Fórmula 1 e eu vou-vos já dizer, eu não gostei muito. Não gostei. Entreteve-me, ok.
Mas eu não adorei o filme. É um bocado... É bem Hollywood, sabem? Não é muito real. De repente, vem lá o piloto bué antigo, que conduzia os carros de Fórmula 1 antigos, e de repente está a conduzir um carro de Fórmula 1 atual, está a ir fazer os testes dos carros e estão à espera que ele conduza logo bué bem, sendo que ele não estava habituado àquele tipo de carro. Depois, estamos numa corrida e ele é que está a dar as ordens à equipa. Ok, a equipa estava acabada e o outro era um puto estúpido na primeira fase do filme. Mas ele está no pit stop e está a falar com o engenheiro e etc. do carro, como se fosse ouvir alguma coisa. É um filme um bocadinho longo, eu não adorei. Eu percebo que se calhar eu vejo muito a Fórmula 1 e sou um bocadinho analítica em relação ao filme, porque penso muito, pá, acabaram de ligar uma máquina, tipo uma rebarbadora. Não sei se é uma rebarbadora. Vou fechar a janela, esperem aí. Já fechei a janela. Como eu estava a dizer, eu sei que é por eu ver muita Fórmula 1 que eu, não achei assim uma coisa incrível. Gostei de ver os meus pilotos lá, como se eles fossem meus pilotos que correm mesmo na Fórmula 1 lá. Gostei do filme, tipo da fotografia e etc, mas não achei incrível. E é mesmo grande o filme. Está visto, check, portanto isso é que importa. E é isso a minha avaliação de 0 a 10, talvez um 7. Um 7, um 6, um 7. Qualquer coisa assim. Mas não achei lá muito incrível. Depois, o que é que eu fiz mais nas minhas férias? Foi à inspeção com o carro. E eu vou-vos dizer que ir à inspeção com o carro é das coisas que faço como adulta que mais me deixa nervosa. Fico nervosa. E nota-se. Primeiro, cheguei lá à senhora que recebe lá o dinheiro e comecei logo a dizer-lhe que estava nervosa. Olha, estou nervosa. Nunca sei se o meu carro vai passar ou não. Claro, como dizia o Carlos lá da bomba da Repsol do meu carro, é um charutão. Não é nada. E eu estou sempre nervosa. O carro vai passar, se não vai, se os pneus estão bem, se não estão. Fico nervosa. Porque se não passar, tenho bem pouco tempo para resolver. E tenho que gastar dinheiro, mais dinheiro. E depois tenho que voltar lá. O que é tudo um mix feelings para mim. Pronto, mas fui à inspeção, comecei logo lá a desabafar com a senhora. Estou nervosa, não sei. E ela, pois, mas também o que é que pior pode acontecer? E eu, posso chumbar, não é? Mas pronto, tudo bem. Fui lá para o senhor, de repente, ele começa a dizer-me para eu pôr o pisca da direita, o pisca da esquerda. Entretanto, eu estou a pôr o pisca da esquerda quando ele me diz para pôr o pisca da direita, porque, por algum motivo, eu às vezes não sei distinguir a esquerda da direita. Já foi pior, mas continuo com dificuldades. Então, quando fico nervosa, pronto, não sei distinguir a esquerda da direita. De repente ele diz, acenda aos máximos, e eu já nem sei como é que se acende os máximos. Não sei porque é que eu fico assim, mas fico nervosa. Entretanto, o senhor vai para pegar no meu carro e diz-me, está nervosa? E eu estou nervosa, claro que eu estou. O meu carro é já velhinho, não sei se vai passar. E ele, este carro é do aço. E eu, ora bem, toma lá, Carlos, o meu carro é do aço. Mas eu suei, estava a suar do buço já. Mas pronto. Passou na inspeção, portanto, temos mais um ano de Baby Clio. Estou muito satisfeita. E é isso, portanto, férias, lazer, mas também tratar de assuntos. E agora vou ter que arranjar o carro, né? Porque ele faz lá uns barulhos estranhos, que eu não sei de onde é que vêm, portanto, isso também vai ter que acontecer entretanto. Passada a primeira semana, eu ia passar a segunda semana de férias com a minha mãe. E nós fomos para as Ilhas Canárias, neste caso para a Ilha Gran Canária. Então, no sábado, não este que passou, isto não interessa nada, mas pronto, no sábado, já ia dizer, não este que passou, o outro antes, mas o que é que isto interessa? Fui então para Leiria, porque nós íamos apanhar o voo em
Lisboa. Entretanto, fomos apanhar o voo no domingo de manhã e chegamos ao aeroporto e eu percebi que afinal tinha que fazer uma interrupção nas minhas férias, porque eu estive a trabalhar no aeroporto. Como é que eu vos vou explicar isto? Então, nós chegamos lá e já tínhamos o check-in feito, mas não tem balcões da TAP, ou seja, é tudo meio self-service. Vocês têm que ir à máquina e imprimir a etiqueta para a mala de porão e depois têm que ir para outra fila para despacharem vocês próprios a vossa mala. Só que o que é que acontece aqui? Portanto, senti-me super trabalhadora da TAP. O que acontece aqui é que as filas são super confusas e estão lá 2, 3 pessoas para vos orientar. Sendo que essas pessoas também não trabalham para a TAP, trabalham para a Menzies ou lá o que é aquela coisa, aqueles trabalhadores do aeroporto. Portanto, eles estão a levar com o stress de toda a gente que quer apanhar um voo e de repente tem filas para tudo e para mais alguma coisa, depois não sabem mexer com as máquinas e não tem lá ninguém para apoiar. Ok, querem reduzir no número de colaboradores, a TAP é o que é, já sabemos, mas depois não tem lá ninguém para apoiar, portanto foi um caos, estava imensa fila, primeiro que se percebesse como é que se imprimia a etiqueta, depois para despachar a mala dava erro, depois havia imensas pessoas, por exemplo, na fila comigo para despachar a mala que não tinham a etiqueta e até avisámos uma senhora que ela tinha que imprimir a etiqueta da mala. Mas pronto, correu tudo bem, no final de contas apanhámos o voo, até havia uns problemas quaisquer com as malas, porque havia uma greve, mas as malas chegaram lá direitinhas, graças a Deus, e então chegámos à Gran Canária. Epá, um calor, mas um calor. Eu estive lá 7 dias, estive sempre a suar do buço, mas sempre a suar do buço. De manhã à noite eu estava a suar do buço, ainda para mais demorámos imenso tempo a perceber como é que ligávamos o ar-condicionado do quarto. Podíamos ter perguntado, mas pronto, não aconteceu, portanto, ok Fausto. Não aconteceu, portanto, muito calor. Cerca de 35, 36 graus de dia. Houve um dia que até marcava 40 graus e depois à noite estavam sempre 29, 30 graus, portanto, muito calor. Sem dúvida que eu não viveria na Gran Canária porque eu não conseguiria lidar com este calor todo, mas gostei. É uma ilha bonita, tem assim uma estética diferente porque tem assim umas montanhas, uma estética vulcânica. Tem assim umas montanhas e tudo mais, mas é tudo pedra. Eu pensei assim, o que é que estas pessoas plantam aqui? Porque é tudo pedra, é areia, é pedra. É tipo castanho, não há assim um verdinho. E pronto, achei uma ilha interessante, as praias são fixes, se bem que aquela que estava mais próxima de nós tinha areia escura, o que eu não aprecio muito. É assim, na net dizia que era areia dourada, mas para mim aquilo é areia preta. Eu não aprecio muito porquê? Porque não vejo o fundo do mar e eu não confio muito, eu gosto de ver onde é que eu estou a pisar. Mas acabámos por ir a outra praia que eu gostei muito, que foi Puerto de Magón, e aí sim, tinha uma areiazinha mais clara e dava para ver perfeitamente. Gostei muito do ambiente, da vibe, assim uma coisa meio pitoresca. Gostei. O que é que eu gostei mais? Gostei de estar lá, gostei de ir, gostei da experiência. A comida no hotel é assim, é comida espanhola, sabem? Fritos, muitos molhos. A carne grelhada não é uma cena, tipo, que é uma coisa tão simples que é só tipo um salzinho na carne e grelhar. A maior parte das coisas eram fritas, a mesma carne. Outra particularidade é que eles punham cominhos em tudo. E ok, eu sei, cominhos gostam de cominhos e tal, mas os cominhos são para pôr em comidas específicas, não é para pôr em tudo, até na sopa. E portanto tinha cominhos em todo o lado. Olha-me este gajo, para já de arranhar o meu sofá. Pois, paras de arranhar o meu sofá. O sofá não é para arranhar. Pronto, tinha cominhos em todo o lado. Tive alguns struggles para conseguir, às vezes, arranjar aquele prato de jantar composto. Fiquei bastante satisfeita com as entradas, umas saladinhas, umas comidas mais criativas. Comi sopa, embora estivesse em 35 graus. Fausto,
Comi bastantes entradas, já disse isto. As comidas fizeram com que eu tivesse que ser algo criativa nas combinações. Uma coisa que eu também comi bastante, além de melão, que eu comi sempre que havia, e outras frutas como pera, comi bué de peras, comi gelado. Todos os dias comi gelado. Gelado de caramelo, gelado de pistache, gelado de morango. Comi todos os dias gelado ao almoço e ao jantar. Mas pronto, tentei fazer o... Oh, Fausto. Tentei fazer o menor estrago possível, a não ser no pequeno almoço, que aí sim, o pequeno almoço era muito bom, os ovos mexidos eram bons, o bacon era ótimo e foi sempre aquele pãozinho torrado com ovos mexidos e bacon e eu adorei o pequeno almoço. Mas a comida, pronto, não é bem a comida que nós estamos habituados e eu tive muitas saudades de comer a minha comida e a comida daqui. Aliás, eu ontem já fiz a minha douradinha no forno com batata doce. Estava mesmo a apetecer e por acaso ainda me está a apetecer assim uma canja, outra coisa assim. Qualquer coisa que não saiba a cominhos, já vai ser ótimo. O hotel tinha muita animação à noite, tinha assim uns espetáculos variados, todas as noites eram diferentes, karaoke, dança, outras coisas que tal, foi divertido e até houve lá uma noite que foi lá, Houve uma noite em que teve lá um senhor, um senhor a cantar e cantava muito bem e foi muito divertido, cantou músicas atuais, músicas antigas, a minha mãe estava contente, estava a ouvir uns certos clássicos, portanto eu gostei. Às vezes os espetáculos com os animadores foram assim QB constrangedores, às vezes eles iam um bocado mais além, mas no geral gostei. O que é que acontece também neste hotel? Havia pessoas de todas as idades, muitas crianças, etc. Mas também havia muitos velhotes. Houve um dia que estávamos na espreguiçadeira e estava lá um senhor assim um bocadinho estranho. Ele ficava a olhar, ria-se e tal. E eu estava de género, bem, não estou a gostar. A dada altura, ele deu o seu peidinho e só seguiu a vida como se nada fosse. Mas corta para outro dia em que estava um casal super jovem atrás de mim e o gajo, a virar-se na espreguiçadeira, deu um peido também. Portanto, os peidos estão super normalizados e não pareceu chocar ninguém a não ser eu. Também foi uma das experiências que eu tive e das quais me recordo. Sem ser isso, fiz um amigo, um senhor da Póvoa de Varzim, que eu não sei o nome dele, eu acho que é Zé, mas eu não tenho a certeza. Sei que ele... não sei como é que ficámos amigos. Nós não ficámos amigos, não é? De vez em quando encontrávamos, acho que a primeira vez até foi no elevador, e depois estava sempre a encontrá-lo. Porque aquilo às tantas, nós temos ali uma semana a comer, a jantar, tomar um pequeno almoço. A comer, a jantar, a tomar um pequeno almoço. Pronto, em todas as refeições, estamos ali a semana toda, acabamos por estar sempre a ver as mesmas pessoas e parece que até meio que já nos conhecemos e fazemos o filme sobre a vida daquelas pessoas. Será que aquele é filho daquela e o outro é filho da outra? Nós não temos muito com que nos preocupar, não é? Porque estamos de férias. E então eu estava sempre a encontrá-lo. Até que há um dia que eu fui à piscina e ele estava lá. E olhem, eu não entrei muitas vezes na piscina porque eu fico meio paranoica que aquilo está cheio de xixi. Mas pronto, houve um dia que eu fui à piscina e ele estava lá e ele assim, foste à praia? E eu, não fui à praia. Hoje, naquele dia por acaso não tinha ido à praia. Ele, tens de ir, apanha o autocarro, vai à praia. Não sei o que, amanhã vais à praia. E eu, está bem. Ai, não foi nada assim a história. Quer dizer, eu encontrei-o na piscina, mas antes disso eu tinha passado por ele e pela mulher dele e tinha dito que no dia a seguir ia à praia com eles. Pronto. E foi por causa disso que ele me disse isso, amanhã vais à praia, mas olha, temos de falar quando a minha mulher estiver a dormir, porque ela fica com ciúmes. Portanto, eu agora só falo aqui contigo nestes momentos em que ela não está ou que ela está a dormir, porque é assim, já estou casada há 42 anos com aquela... Ele disse aquela caralha... Oh Fausto, para de me arranhar o sofá, por favor. Mas ela é ciumenta. E eu, ok, pronto, está combinado. Não vamos melindrar a senhora. Mas tipo, este senhor tinha idade para ser meu avô. Fiz um amigo, mas um amigo secreto. O que é que eu gostei também lá é que eu vi muita representação da Fórmula 1. Como havia muitos holandeses, tínhamos muita Red Bull. E como havia muitos espanhóis, tínhamos muito Fernando Alonso. Mas gostei bastante, vi muitas t-shirts e coletes e casacos bonitos. Não sei como é que usavam casacos. Eu levei um casaco que só usei no avião para lá e só usei quando cheguei a Lisboa cá. Mas há pessoas que têm temperaturas corporais diferentes, não é? E a verdade é que dentro do hotel, ou seja, dentro do hotel não, mas dentro da zona de refeições estava super fresco. Às vezes até dava aquele frio.
Por isso é que depois rebentou-me logo um herpes na cara, porque diferenças de temperatura. Não sei se... Eu sei que há mais pessoas como eu, mas houve um dia qualquer que fomos almoçar e depois, quando saímos, veio aquele bafo quente da rua de 30 e muitos graus, bateu-me assim na cara e pronto, dia a seguir, herpes na cara. E eu odeio profundamente. Ninguém gosta, não é? Mas o herpes é uma coisa mesmo incómoda. É uma coisa mesmo incómoda. Mas pronto, não vou elaborar muito sobre herpes porque isto também não interessa nada. Outra coisa que eu amei neste hotel é que tinha muitos gatinhos. E eles, inclusive, tinham lá um papel a falar sobre a colónia de gatos que eles protegem e tinha muitos, muitos gatinhos. Calhou que na semana em que eu fui nasceram gatinhos bebés e então eu estava completamente derretida. Sempre que eu estava na piscina, lá ia eu fazer vestinhas e dar-lhes miminhos e estava muito, muito feliz. Fausto não está a ouvir, pois não. Ele estava a beber água, não estava a ouvir esta parte. Eu gostei mesmo muito de ter lá os gatinhos, eles eram sempre uma distração e havia mesmo imensos, mesmo na zona de refeição, na zona da piscina. Às vezes até quando ia para o quarto à noite eles estavam já dentro do corredor do hotel, por isso... Onde há gatos, eu estou bem. Eu tenho de agradecer imenso aos meus amigos do coração que tratam sempre do meu gatinho quando eu estou fora e vêm cá todos os dias, dão-lhe comida, mudam-lhe a água, põem-lhe água fresca, porque o meu gato é snob, só gosta de água fresca, e limpam a areia, e varrem a casa, e fazem tudo perfeito. Tenho amigos tenho amigos pelos quais sou muito, muito grata por fazerem isso por mim e isso é das coisas mais importantes para mim e deixam-me muito descansada e depois fazem vídeos da minha casa para me dizer que está tudo fechado e está tudo verificado e a porta está trancada e isso aqui é uma coisa que está no meu coração cá profundamente. Noutros temas, deixa só ver se eu já falei de todos os temas que eu queria falar das férias. É assim, não tenho muito mais para dizer. Gostei muito de ir, apanhei todo o calor que havia para apanhar, morenei, descansei, dormi, estive toda estiada todo o dia na espreguiçadeira, tomei muitos banhos de duche, no duche da piscina, não na piscina, mas no duche. E joguei bingo, sobretudo com as pessoas mais velhas e foi isso, assim de atividades a destacaria o bingo. Passando ao próximo tema, The Summer I Turned Pretty, último episódio, saiu, vi lá nas minhas férias, ainda por cima vi no telemóvel, no ecrã do telemóvel, e olhem, que merda. Eu já sabia que isto ia acontecer. Aliás, eu, como já vos disse o episódio passado, eu recebi muitas mensagens de pessoas chocadas com isto, porque eu vou ler o final dos livros para depois ler descansada. Se vocês não sabem o que é ter a minha ansiedade, experimentem. Por isso, quando esta série me começou a corroer o cérebro, eu fui sim ler o último livro da série e fui ver como é que acabava. Apesar da autora dizer que não ia acabar da mesma forma eu fui ler e acabou mais ou menos da mesma forma. Acabou com a Belly e o Conrad juntos, portanto acabou da mesma forma. Mas aquele episódio irritou-me, porque é assim, tivemos a temporada toda a engonhar, ainda tivemos ali 2 episódios sobre ela estar em Paris, um em que ela passou o episódio todo a correr com a mala de um lado para o outro, e outro em que, enfim, foi para encher o chouriço. E neste episódio, tudo a correr. Só que o que mais me irritou é a resolução das coisas e a forma como fluiu, que achei mesmo tipo, olha, a série tem que acabar neste episódio e vamos fazer assim. O Conrad vai para Paris. Chega lá, ela está super enjoada da tripa, está tipo, não tenho tempo, tenho coisas combinadas, mas até ao jantar posso-te mostrar Paris. Pronto, eu não sei que horas da manhã é que eram, mas sei que eles, num espaço de horas, estiveram a passear por Paris, já estavam em Versalhes, de repente estavam no Louvre, de repente, super irreal esta tour que eles fizeram. Paris é gigantesco, não sei como é que eles foram de um sítio para o outro tão rápido, nem como é que em tão poucas horas eles conheceram tanta coisa, portanto isto não faz sentido nenhum. Depois,
Ela estava toda enjoada, mas de repente já o convida para ir jantar com ela. Durante o jantar já estava a sensualizar imenso. Depois vão para casa e já estão em intimidades no táxi, o que é uma falta de respeito gigantesca. Lá fazem a cena deles, não é? Envolvem-se e ela, no final, está outra vez depressed e depois levanta-se tipo, vou fazer xixi, senão vou ficar com infecção. Tipo, o que é que isto interessa para a série? E volta da casa de banho, está bem profunda, bem deprimida. E depois, ele vai-se embora e ela sai de casa, lembra-se que afinal lembra-se que afinal quer aquele homem para sempre, sai de casa, nem tranca a porta, não leva o telemóvel, vai num táxi, sai do táxi sem pagar, corre para o comboio e pronto, de repente, maravilhoso e felizes para sempre. Pá, não... Esta autora é doente. Portanto, fica o meu highlight para a Denise, gosto muito da Denise, do Steven e da Taylor. São os meus faves. E acho sim, que temos de falar sobre isto, que esta autora demonizou completamente o Jeremiah nesta última temporada e o Jeremiah não é assim tão tóxico. Tóxico é a Belly. Ok, são todos tóxicos, mas eu acho que o Jeremiah não é isso tudo. E fiquei feliz porque, no final de contas, ele é um chefe de cozinha. Olha, falámos de chefe de cozinha no último episódio. É um chefe de cozinha, bonitão, e pelo menos não está sempre com aquele ar de enjoado do Conrad, e ficou com a Denise, e ficou muito bem, porque ela é cheia de personalidade, cheia de atitude, cheia de vida. Por isso, olhem, essa parte eu até gostei. Depois... queria-vos falar de uma coisa que me irrita muito e que eu tenho visto, eu sempre vi e vou continuar a ver, que é pessoas que perguntam: sou a única que, ou sou só eu que... Mata, vamos entender uma coisa, nunca és só tu e nunca és a única, tipo, há sempre mais pessoas com esse hábito, com essa mania, a quem acontece isso, não são as únicas. Eu vejo bué disto no TikTok. Eu sou a única a quem acontece isto e aquilo. Não. Apetece-me sempre comentar. Não és a única. Nem nunca vais ser. Vou-me acalmar. Fica aqui a minha irritação da semana. Entretanto, estou de volta à minha vida normal. Já limpei a casa, portanto, a minha cabeça está também limpa e arrumada. Já lavei a minha roupa toda. Já dobrei, já arrumei, já comi comidinha, já dei muitos miminhos ao Fausto, que porém, contudo, continua um pouquinho amoado de vez em quando. By the way, comprei um spray que espero que seja a salvação para os meus problemas, porque ele arranha-me o sofá. Eu comprei um sofá e ele continua-me a arranhar o sofá. Já tive todos os métodos possíveis e imaginários para salvar este sofá. E eu vi num TikTok ou num Reels qualquer que havia um spray que se põe e supostamente repele os gatos. Portanto, eu vou experimentar e depois vou-vos dizer se funciona. Não sei se vocês têm estes problemas. Voltar ao trabalho. Pronto. Voltar ao trabalho é o que é. Custa um bocado, o cérebro ainda não está bem a carburar, está um bocado lento o pensamento, porque o cérebro teve desocupado, teve um bocadinho parado. Porque, olhem, shame on me, mas eu nem um livro li. Eu levei o meu cubo, levei-o para todo lado todo dia, mas eu nem um livro li. E nem sei se li um capítulo completo. Pronto, mais um salto para a mesa, Fausto, obrigada. Mas olhem, paciência, eu estava muito cansadinha e descansei muito, sinto-me outra pessoa, outra energia, vocês já devem estar a perceber, porque eu nem sei a velocidade que falei neste episódio. Se calhar nem foi assim tão mal, depois eu vou ver na edição. Tinha muitas saudades dos meus amigos, não do trabalho. Ok, Fausto. E é isso. Eu não sei se vocês sabem que sábado que vem nós já fazemos 1 mês de podcast. 1 mês que esta bodega foi ao ar. E olhem, eu estou muito, muito feliz de ter lançado este projeto. Eu também estou muito, muito feliz e cada vez mais pelas pessoas que me rodeiam. E eu já até dediquei um episódio sobre isso. Mas, 5 episódios que já vão com este. E as pessoas continuam a partilhar, continuam a mandar mensagem, enviam-me vídeos para me falar, para me dar feedback do episódio, enviam-me mensagens, falam comentam o que eu falei, e é muito, muito giro, tem sido super, super giro fazer isto,
E estou muito contente porque sinto mesmo que tenho amigos que me apoiam e é muito importante o que fazem de partilhar e comentar no Spotify. Comentem no Spotify. Sigam o meu perfil, ainda tenho bem poucos seguidores relativamente à quantidade de pessoas que ouvem. Mas eu queria mesmo agradecer... O meu gato está a miar. Eu queria mesmo... Fausto, para de me arranhar o sofá! Queria mesmo agradecer por terem tanto carinho com este Tudo Bom, por partilharem, por mandarem feedback. É mesmo giro fazer isto com vocês aí desse lado. Deixem só ver aqui os meus tópicos, dizer para comentarem, seguirem, etc. Sim, isso também já disse. Entretanto, antes de terminar, eu queria só perguntar se há aí pessoas desse lado que veem a novela A Fazenda. Porque eu preciso de pessoas para comentar esta novela que me está a irritar, solenemente. Já estou farta e quero trocar uma opinião. Porque já estou farta, mas vou continuar a ver. Agora comecei a ver, vou acabar. Mas queria pessoas para partilhar frustrações, partilhar irritações, partilhar momentos felizes sobre esta novela. Portanto, se alguém estiver aí desse lado que queira ser esta pessoa para mim, envie mensagem privada, está bem? Pronto. Sobre os episódios das férias, eu já vi todos, descarreguei para ver no avião e saltei as partes que não interessavam, já vi o que me interessava, já estou a par de tudo, mesmo sem ter visto tudo. E portanto, estou on time nos episódios da Fazenda. Vou-me calar, que já falei muito, e por esta semana é tudo. Voltamos na próxima semana com um novo episódio, novos temas, coisas diferentes, e eu só quero... já faltava! Obrigado ao meu amigo... Obrigado ao meu... Olha! Obrigado ao meu amigo Osvaldo. Eu estava a dizer Asmigo Ovaldo. Obrigado ao meu amigo Osvaldo por ter feito o meu jingle, do qual eu gosto muito. Faltava este detalhe. E pronto. Vemo-nos para a semana. Vemo-nos não. Ouvimos-nos para a semana. Ouvimos-nos não, porque vocês só me ouvem a mim. Pronto, olhem. Até para a semana. Tudo bom? Sim?